Nunca imaginei que estaria sentada na minha nova casa numa manhã qualquer, olhando pela câmera de segurança para minha família inteira parada no meu portão, sorrindo como se fôssemos grandes amigos. Mas aqui estou eu, com o café esfriando, na mão, encarando as mesmas pessoas que passaram 20 anos me tratando como se eu fosse um erro. Minha mãe está usando aquele batom vermelho brilhante que ela guarda para ocasiões especiais, e meu pai está com a camisa polo boa, mesma que ele usou na minha formatura do ensino médio, onde passou a cerimônia inteira mexendo no celular. Meus 2 irmãos estão lá também, junto com minha cunhada, todos parecendo que saíram de um retrato de família do qual nunca me convidaram para participar. Eles estão agindo como se aparecer na minha casa sem avisar fosse perfeitamente normal, como se conversássemos toda semana, em vez da realidade de que a última vez que ouvi qualquer um deles foi há 3 meses, quando minha mãe mandou uma mensagem genérica de feliz aniversário às 23h47. Posso ver através de 3 ângulos diferentes de câmera: o portão principal, a entrada da garagem e a porta lateral, e eles parecem crianças num parque de diversões, apontando para minha casa como se fosse algum tipo de atração turística. Meu irmão mais novo não para de tirar selfies com minha porta da frente no fundo da foto. O sistema de segurança não para de apitar porque eles não conseguem parar de apertar o botão do interfone. Consigo ouvir a voz da minha mãe ficando mais aguda e animada a cada tentativa. Filha, sabemos que você está em casa. Vimos a matéria na internet sobre sua grande venda. A matéria. Claro que foi assim que descobriram. Não porque acompanharam minha jornada ou apoiaram minha startup nos últimos 5 anos, mas porque saiu uma reportagem ontem sobre a aquisição. 400 milhões de reais. Foi isso que precisou para eles lembrarem que tinham uma filha. Estou observando eles através do monitor e minha cunhada já está postando alguma coisa no Instagram, provavelmente com uma legenda tipo "Família em primeiro lugar" ou alguma bobagem assim. Eles não fazem ideia de que posso ver tudo que estão fazendo e, sinceramente, essa pode ser a primeira vez em anos que estão sendo honestos sem saber. Meu irmão mais velho está gesticulando para as câmeras como se fosse um apresentador de programa de TV, provavelmente explicando para alguém no telefone como sempre soube que eu seria bem-sucedida. É engraçado como a memória das pessoas muda quando há dinheiro envolvido. A única coisa que não muda é como eles ainda agem como se eu devesse estar grata pela atenção deles. Posso ver minha mãe ajeitando o cabelo no reflexo do interfone, preparando sua melhor performance maternal para quando eu finalmente atender. Meu pai está checando o relógio, provavelmente calculando quanto tempo pode gastar aqui antes de voltar para seus compromissos importantes. É o mesmo comportamento de sempre. Eles aparecem quando querem alguma coisa, agem como se fossem os pais do ano e esperam que eu esqueça todos os aniversários perdidos, todos os domingos que passei sozinha, todas as vezes que precisei deles e eles simplesmente não estavam lá. Mas hoje é diferente. Hoje eu tenho uma casa com câmeras de segurança e um portão que só abre quando eu quero. Hoje eu tenho o controle. E pela primeira vez em muito tempo, eles são os que estão do lado de fora, esperando que eu decida se merecem entrar. A ironia é quase poética. Eles me deixaram de fora da família por tanto tempo que agora nem sabem como pedir para entrar na minha vida. E honestamente, estou gostando dessa sensação de poder mais do que deveria. Finalmente resolvi atender o interfone, mas não abri o portão. Só queria ouvir o que eles tinham para dizer depois de tanto tempo em silêncio. "Filha!" Minha mãe gritou como se esse título ainda fizesse algum sentido depois de décadas de indiferença. "Viemos conhecer a casa nova. Que orgulho da nossa menina de sucesso!" Eles falaram isso como se eu devesse rir e correr para abraçá-los, como se os últimos 20 anos fossem apenas um mal-entendido. Meu irmão mais velho se aproximou do interfone e disse: "Poxa, irmãzinha, você realmente conseguiu. A gente sempre soube que você tinha potencial." "Sempre soube?" Esse é o mesmo cara que me chamava de nerd fracassada, quando eu trabalhava até tarde no meu laptop.
O mesmo que riu quando contei sobre minha primeira reunião com investidores. Minha cunhada estava balançando a cabeça vigorosamente, concordando com tudo, como se ela tivesse sido minha maior torcedora. Engraçado como a memória das pessoas fica seletiva quando há dinheiro envolvido. Eles estavam todos sorrindo com aquele tipo de sorriso forçado que você faz quando quer alguma coisa de alguém. Era como assistir uma peça de teatro ruim, onde todos os atores esqueceram suas falas originais. A gente estava comentando ontem como você sempre foi determinada, continuou minha mãe, e eu quase engasguei com meu café. Determinada? Essa é a mesma mulher que me disse para parar de sonhar e arrumar um emprego de verdade, quando larguei meu trabalho na consultoria para focar na startup. A mesma que suspirou toda vez que eu mencionava meus planos de negócio durante os raros almoços de família dos quais me convidavam. Meu pai, que até agora estava calado, se aproximou da câmera e disse: "Sabemos que você deve estar ocupada, mas queríamos parabenizar pessoalmente. Afinal, família é família, não é? Família é família. Que conveniente lembrar disso agora. Onde estava essa filosofia quando eu passei o Natal sozinha há 2 anos porque esqueceram de me convidar para a ceia? Onde estava quando eu precisei de um empréstimo para pagar o primeiro escritório e todos me deram desculpas esfarrapadas? Eles estavam falando como se eu devesse me sentir sortuda por receber essa visita surpresa, como se eles estivessem me fazendo um favor ao aparecer na minha porta. A audácia era impressionante, até mesmo para os padrões da minha família. O que mais me incomodava não era só o oportunismo óbvio, mas a naturalidade com que eles estavam reescrevendo nossa história. Era como se os últimos anos de rejeição e desprezo nunca tivessem acontecido. Minha cunhada estava literalmente tirando fotos da fachada da casa enquanto falava no telefone com alguém, provavelmente contando para as amigas sobre a cunhada milionária. Meu irmão mais novo estava caminhando ao longo do muro, tentando espiar por cima, como se fosse seu direito ver minha propriedade. Eles não estavam ali por mim. Estavam ali pelo que eu representava agora. Pelo status, pelas conexões, pelas oportunidades que meu sucesso poderia trazer para eles. Era tão transparente que chegava a ser constrangedor. Mas o mais perturbador de tudo era perceber que uma pequena parte de mim, lá no fundo, ainda queria acreditar que talvez, só talvez, eles tivessem vindo porque finalmente reconheciam meu valor como pessoa. Essa parte patética da minha alma, que ainda ansiava pela aprovação deles, mesmo depois de tudo. Mas eu não ia deixar essa fraqueza momentânea estragar o que deveria ser meu momento de triunfo. Eles fizeram sua escolha há muito tempo, e agora eu estava fazendo a minha. No começo, eles acharam que era brincadeira quando não abri o portão depois de alguns minutos de conversa. Começaram a rir entre eles, olhando uns para os outros com aquela expressão de "ela está só fazendo drama". Meu irmão mais velho até gritou: "Está testando o sistema de segurança, é? Para de bobeira e deixa a gente entrar!" Eles estavam agindo como se eu fosse uma criança fazendo birra, não uma adulta tomando uma decisão consciente. Minha mãe deu aquela risadinha nervosa que ela sempre fazia quando as coisas não saíam exatamente como ela planejava. Ela sempre. Foi meio teatral mesmo. Ouvi ela comentar baixinho com meu pai, como se eu não pudesse escutar através do interfone. Teatral. Essa palavra me seguiu durante toda a adolescência sempre que eu expressava qualquer opinião diferente da deles. Se eu ficava chateada com alguma coisa, era teatro. Se eu defendia meus sonhos, era drama desnecessário. Meu pai começou a bater de leve no portão, não com força, mas com aquela impaciência característica dele quando as coisas não funcionavam no ritmo que ele queria. Era o mesmo comportamento de quando eu era criança e demorava para me arrumar para sair. Aquela pressão silenciosa para que eu me adequasse ao tempo dele. Mas então, eu apareci na janela do 2º andar e eles me viram. Estava séria, braços cruzados, olhando diretamente para eles através do vidro. Não estava sorrindo, não estava acenando, não estava dando nenhum sinal de que ia descer para abrir a porta. Foi nesse momento que a atmosfera mudou completamente.
O sorriso do meu irmão mais novo desapareceu primeiro. Ele sempre foi o mais esperto para ler as situações. Minha cunhada parou de mexer no celular e olhou para cima, encontrando meus olhos. Vi o exato momento em que ela percebeu que eu não estava brincando, que isso não era um teste ou uma pegadinha. Sua expressão mudou de diversão para preocupação em questão de segundos. Ela cutucou meu irmão mais velho e sussurrou alguma coisa no ouvido dele. Minha mãe também olhou para cima e acenou, como se acenar pudesse me fazer mudar de ideia magicamente. "Filha, desce aqui. A gente só quer conversar." Ela gritou, mas sua voz já não tinha mais aquela confiança do início. Havia uma nota de desespero se infiltrando, uma percepção crescente de que talvez eles tivessem calculado mal a situação. Fiquei na janela por mais alguns minutos, só observando eles processarem a realidade da situação. Era fascinante ver como cada um reagia diferentemente à medida que entendiam que eu não ia ceder. Meu pai começou a andar de um lado para o outro, claramente irritado com a perda de controle. Meu irmão mais velho tentou manter a pose descontraída, mas eu podia ver a tensão nos ombros dele. Minha cunhada estava visivelmente desconfortável, provavelmente se arrependendo de ter vindo junto. Ela sempre foi a mais pragmática da família, e estava começando a perceber que essa situação toda poderia não terminar do jeito que eles esperavam. Minha mãe continuava tentando me chamar, mas sua voz estava ficando mais estridente, mais desesperada. Era como assistir um filme em câmera lenta. O momento exato em que eles perceberam que não tinham o poder que achavam que tinham. Que eu não era mais a menina que eles podiam manipular com culpa ou pressão familiar. Depois de alguns minutos eternos, me afastei da janela e voltei para a sala, deixando eles processarem sozinhos o que acabara de acontecer. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente do que qualquer palavra que eu poderia ter dito. Ver todos, eles ali parados no meu portão, me fez lembrar de coisas que eu havia tentado esquecer por anos. O Natal de 3 anos atrás, quando almocei sozinha, porque esqueceram de me buscar para a ceia da família. Eu tinha ligado para minha mãe na véspera perguntando que horas deveria chegar, e ela respondeu com aquele tom distraído. "Ah, filha, a gente achou que você nem ia querer vir mesmo. Você sempre fica meio estranha nas reuniões de família." Estranha. Essa palavra sempre voltava. Eu era estranha porque preferia conversar sobre livros em vez de fofocas. Era estranha porque trabalhava aos fins de semana no meu projeto. Era estranha porque não me casava nem tinha filhos como meus irmãos. Passei aquele Natal inteiro vendo as fotos da família no Instagram, todos sorridentes ao redor da mesa que deveria ter um lugar para mim. Minha cunhada havia até postado uma foto com a legenda "Família Reunida", como se eu nunca tivesse existido. Quando liguei no dia seguinte para questionar, minha mãe disse que foi um mal-entendido e que da próxima vez eu deveria confirmar melhor. Como se fosse minha responsabilidade lutar por um lugar na minha própria família. Lembro do gosto amargo da pizza congelada que comi sozinha naquela noite, olhando pela janela do meu apartamento pequeno e pensando se um dia eles sentiriam minha falta. Ou o meu aniversário de 2 anos atrás, quando organizei uma pequena festa e ninguém da família apareceu. Eu tinha mandado o convite com 2 semanas de antecedência, confirmado por WhatsApp, até mesmo oferecido para pagar o Uber de quem precisasse. Na hora começaram as desculpas. Meu irmão mais velho tinha compromisso de trabalho, o mais novo estava meio resfriado. Meus pais tinham se confundido com a data. Minha cunhada nem respondeu às mensagens. Fiquei sozinha com o bolo que havia encomendado para 8 pessoas e os salgadinhos que ninguém ia comer. Os poucos amigos que eu tinha tentaram animar o ambiente, mas eu via a pena nos olhos deles. Era constrangedor explicar por que minha própria família não estava no meu aniversário. Naquela noite, chorei no banheiro enquanto fingia estar bem, e jurei para mim mesma que nunca mais ia me colocar numa situação dessas. Que nunca mais ia mendigar afeto de pessoas que claramente não me queriam por perto. Mas o que mais doía não era nem a ausência deles. Era ver no Instagram, no dia seguinte, fotos de todos juntos num churrasco na casa dos meus pais.
Um churrasco que aparentemente foi decidido na última hora, mas que misteriosamente incluiu todos menos eu. A pior lembrança, porém, era de quando eu estava começando a startup e precisei de um empréstimo de R$ 5.000 para pagar o primeiro aluguel do escritório compartilhado. R$ 5.000. Era menos do que meu pai gastava num fim de semana. De pescaria, menos do que minha mãe gastava numa única ida ao shopping. Mas quando pedi ajuda, reunindo toda a coragem que tinha, a resposta foi devastadora. Você precisa parar de viver nesse mundinho de ilusões e arrumar um emprego de verdade, minha mãe disse, como se meus 2 anos de desenvolvimento de produto fossem apenas um hobby. Meu pai foi ainda mais direto. Nós não vamos financiar essa loucura. Você já tem uma boa formação, usa ela para conseguir um trabalho sério. Meus irmãos nem sequer responderam quando pedi no grupo da família. Simplesmente ignoraram a mensagem como se eu tivesse pedido um favor absurdo. Acabei pegando um empréstimo no banco com juros altíssimos, trabalhando como freelancer nas madrugadas para conseguir pagar. Foram meses comendo miojo e dormindo. 4 horas por noite, mas eu provei que eles estavam errados. E agora, vendo eles ali no meu portão, sorridentes e interessados, a ironia era quase insuportável. Onde estava esse interesse quando eu realmente precisava? Depois de quase 1 hora ali parados, eles começaram a implorar de verdade. Por favor, abre. A gente só quer conversar. Disse meu pai através do interfone, com aquela voz que ele usava quando queria parecer razoável. O mesmo homem que há 2 anos disse para uma prima nossa que eu vivia num mundinho de nerdola e achava que ia ficar rica com o aplicativo. Pois é, pai. Fiquei. E agora você está na minha porta pedindo para conversar. Minha mãe se aproximou da câmera e começou a falar mais devagar, como se eu fosse uma criança assustada. Filha, sabemos que talvez a gente não tenha sido os melhores pais, mas a gente te ama. Sempre amou. Sempre amou? Esse amor estava bem escondido durante todos aqueles anos quando eu era invisível para eles. Meu irmão mais novo, que sempre foi o mais dramático, até colocou a mão no coração e disse: Irmãzinha, você é nossa. Família. Nada vai mudar isso. Nada vai mudar isso? Eles passaram décadas mudando isso, me excluindo sistematicamente de suas vidas. Agora que eu tinha algo que eles queriam, de repente eu voltei a ser família. A hipocrisia era tão gritante que chegava a ser engraçado se não fosse tão doloroso. Minha cunhada, percebendo que as táticas emocionais não estavam funcionando, mudou de estratégia. Olha, gente, talvez ela precise de um tempo para processar tudo isso. Foi uma mudança muito grande, né? De repente ficar rica assim. Rica assim. Como se meu sucesso tivesse sido sorte. Como se eu não tivesse trabalhado 18 horas por dia durante anos para chegar até aqui. Como se os 5 anos de desenvolvimento, as centenas de reuniões com investidores, as noites sem dormir debugando código fossem apenas acaso. Ela continuou. A gente entende que você deve estar sobrecarregada, mas somos sua família. Queremos te apoiar nesse momento. Apoiar? Onde estava esse apoio quando eu dormia no escritório porque não tinha dinheiro para pagar aluguel e coworking, ao mesmo tempo? Onde estava quando eu chorava de estresse e não tinha ninguém para ligar? Eles queriam me apoiar agora que não precisava mais de apoio, agora que já tinha vencido sozinha. Era como oferecer um guarda-chuva para alguém depois que a chuva já passou. Meu irmão mais velho balançou a cabeça concordando e adicionou: É isso mesmo. A gente só quer fazer parte da sua vida de novo. De novo? Eles nunca fizeram parte da minha vida para começar. Morando num condomínio fechado de alto padrão, não é comum ter 5 adultos gritando no portão de alguém por mais de 1 hora. Os vizinhos começaram a aparecer nas janelas, curiosos com a comoção. Dona Márcia, que mora na casa ao lado, já tinha saído 2 vezes para regar as plantas da varanda. Uma desculpa óbvia para tentar entender o que estava acontecendo. Um dos seguranças do condomínio se aproximou do grupo, educadamente, mas com firmeza. Com licença, vocês precisam de alguma ajuda? A moradora autorizou a visita de vocês? Meu pai tentou explicar. Somos família dela, só queremos conversar.
Mas o segurança, treinado para lidar com essas situações, respondeu: "Vou precisar confirmar com a proprietária." Ele se dirigiu ao interfone e me perguntou diretamente: "Senhora, essas pessoas estão aqui com sua autorização?" Houve um silêncio tenso enquanto todos esperavam minha resposta. Eu podia ver através da câmera como eles estavam confiantes de que eu não os humilharia publicamente. Como eu não teria coragem de negar nossa relação familiar na frente de um estranho. Eles não entendiam que eu já não me importava mais com essas convenções sociais que eles sempre usaram para me manipular. "Eles são minha família biológica", respondi calmamente ao segurança. "Mas não autorizei a visita e não quero recebê-los hoje." A cara de choque nos rostos deles foi impagável. Minha mãe ficou vermelha de vergonha. Meu pai começou a gesticular nervosamente, e meus irmãos se entreolharam como se não conseguissem acreditar que eu realmente havia dito aquilo na frente de um estranho. O segurança, profissional como sempre, se dirigiu ao grupo. "Certo, então vou ter que pedir para vocês se retirarem. Se quiserem tentar contato novamente, sugeriu que liguem antes para agendar." Meu irmão mais velho tentou argumentar. "Mas ela é nossa irmã. Isso é um mal-entendido." O segurança não se alterou. "Senhor, a proprietária foi clara. Vou dar mais 5 minutos para vocês se despedirem. Depois vou precisar chamar a segurança adicional." Eu disse ao interfone, alto o suficiente para todos ouvirem. "Obrigada pela eficiência. É exatamente por isso que escolhi morar aqui. Queria que eles entendessem que eu tinha escolhido um lugar onde minha privacidade e minha paz eram respeitadas, onde eu tinha controle sobre quem entrava na minha vida." A narrativa deles começou a mudar drasticamente quando perceberam que não tinham mais o controle da situação. "Você está sendo cruel!" gritou minha mãe, como se a crueldade não tivesse sido a linguagem principal da nossa família por décadas. "Família é família, não importa o passado", disse meu irmão mais velho, convenientemente esquecendo que foi ele quem me disse, na última reunião familiar da qual participei, que eu não tinha o perfil empreendedor e deveria aceitar minha mediocridade. Agora o passado não importava? Que interessante como as regras mudavam quando elas não os favoreciam mais. Minha cunhada, sempre pragmática, tentou uma abordagem diferente. "Gente, vocês estão vendo como isso está parecendo? Os vizinhos todos olhando, o segurança aqui. Isso não é jeito de resolver as coisas em família, como se eles tivessem se preocupado com as aparências quando me excluíam das fotos de família, ou quando esqueciam de me convidar para os eventos importantes." Meu irmão mais novo, o que sempre tentava ser o mediador quando lhe convinha, disse: "Irmã, a gente sabe que cometeu erros, mas todo mundo erra. Não podemos começar de novo?" Começar de novo. Como se fosse tão simples apagar 20 anos de rejeição com um pedido de desculpas forçado pela necessidade. "Vocês sempre disseram que eu não era como vocês", respondi através do interfone, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. Que eu tinha o sangue fraco, que vivia num mundo de fantasias, que nunca ia conseguir nada sozinha. Agora querem apelar para laços de sangue? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eles sabiam que eu estava certa, que cada palavra que eu havia dito era verdadeira, e havia testemunhas, eles mesmos. Meu pai tentou se defender. "Isso foi só uma fase. Estávamos preocupados com seu futuro." "Uma fase? 20 anos foram uma fase? Preocupados com meu futuro?" Continuei. "Vocês estavam tão preocupados que quando eu precisei de 5.000 reais emprestados para começar meu negócio, me disseram que era loucura. Quando eu trabalhava até altas horas, vocês diziam que eu estava perdendo tempo. Quando eu falava dos meus planos, vocês mudavam de assunto. Cada palavra saía como uma bala, anos de mágoa concentrados em frases precisas. Minha mãe começou a chorar, ou fingir que chorava. Eu já não conseguia mais distinguir com ela. "Nós só queríamos te proteger dos seus sonhos impossíveis", ela soluçou. "Proteger?
Eles queriam me proteger do sucesso, aparentemente. Foi minha cunhada quem soltou a bomba. Talvez achando que poderia me atingir ou me fazer sentir culpada o suficiente para abrir a porta. Ela está assim porque sabe que vocês deixaram ela de fora da herança da vovó. Disse, olhando diretamente para a câmera. Um silêncio gelado atravessou o portão e chegou até mim. Herança da vovó? Que herança? Minha avó havia morrido há 1 ano e meio, e eu chorei sozinha no funeral porque ninguém se importou em me consolar. Ela foi a única pessoa da família que sempre acreditou em mim, que me dizia que eu era especial mesmo quando eles não conseguiam ver. A mulher que me criou durante os primeiros anos quando meus pais viajavam constantemente a trabalho. A única que guardou todos os meus desenhos de criança, que me levava para tomar sorvete quando eu estava triste, que me emprestava livros e dizia: "Você vai longe, minha netinha. Você tem algo que os outros não têm." E eles dividiram a herança dela sem nem me contar? Meu estômago se revirou. Não era nem pelo dinheiro. Nesse ponto da minha vida, qualquer quantia que ela pudesse ter deixado seria irrelevante financeiramente. Era pela simbologia, pela traição, pela confirmação de que eu realmente nunca fiz parte dessa família de verdade. Que herança? Perguntei pelo interfone, minha voz saindo mais baixa do que eu pretendia. O constrangimento no grupo foi imediato e palpável. Meu irmão mais velho deu um tapa na cabeça da esposa e sibililou. Não era para ela saber disso. Minha mãe tentou abafar o assunto. Foi uma confusão, filha. A gente achou que você nem se importava com essas coisas da vovó. Nem me importava? A mulher que me ensinou a cozinhar, que me consolou quando eu chorava por causa de bullying? Na escola, que ficou do meu lado quando meus pais me criticavam por ser diferente? A única pessoa que sempre acreditou em mim incondicionalmente? Meu pai, visivelmente nervoso, tentou explicar. Ela deixou algumas coisas, mas eram mais lembranças familiares, você entende? Coisas que pensamos que os outros filhos e netos aproveitariam mais. Lembranças familiares. Eu era neta dela tanto quanto qualquer um deles, mas aparentemente minhas lembranças não valiam o mesmo. Ela deixou uma carta para você. Minha mãe adicionou rapidamente, como se isso fosse compensar tudo. Estava guardada para quando a gente se encontrasse de novo. Uma carta, guardada por mais de 1 ano enquanto eles aproveitavam tudo o que ela havia deixado. A farsa estava desmoronando completamente diante dos meus olhos. Vocês dividiram tudo que ela deixou e nem me contaram que ela havia deixado algo para mim? Minha voz estava ficando mais alta, mais áspera. Anos de contenção estavam se desfazendo. Vocês enterraram minha avó, dividiram as coisas dela, e eu fiquei sabendo por acaso, gritando no meu portão? Meu irmão mais novo tentou minimizar. Não foi assim. A gente só pensou que seria melhor resolver essas coisas práticas entre nós. Você sempre foi meio desligada dessas questões. Desligada? Eu era desligada? Ou eles me desligaram? De propósito? A vovó deixou o relógio do vovô para ser dividido entre os netos. Minha mãe continuou, como se estivesse fazendo um favor ao me contar. E tinha algumas joias, uns móveis antigos. Algumas joias, uns móveis antigos. Falando como se fossem quinquilharias sem valor, quando eu sabia que minha avó tinha peças importantes que ela sempre prometeu deixar, para os netos que mais precisassem. Aparentemente, a neta que mais precisava na época não era eu. Era mais fácil me excluir. O que mais me revoltava não era o valor material, mas o simbolismo. Cada item que ela deixou tinha uma história, uma memória. E eles decidiram quais memórias eu merecia ou não herdar. Agora entendi por que eles choraram tanto no funeral. Não era luto puro, era culpa misturada com alívio. Culpa por me excluir, alívio por eu não questionar. Ela sempre falava de você. Minha cunhada disse, tentando suavizar a situação. Dizia que você era diferente, especial, especial. A mesma palavra que eles usavam para me diminuir, minha avó usava para me elevar. Se ela achou que eu era especial o suficiente, para deixar uma carta, respondi.
Por que não fui especial o suficiente para saber da herança dela? O silêncio foi a resposta mais honesta que eles poderiam ter dado. Meu pai finalmente admitiu. A gente achou que seria mais simples assim. Você estava sempre ocupada com seu trabalho, meio distante. Distante? Eu era distante ou eles me mantinham à distância? Vocês me excluíram da herança da única pessoa que sempre acreditou em mim, disse, sentindo as lágrimas queimarem meus olhos. A pessoa que me dizia que eu ia conseguir tudo o que sonhava. E agora vocês aparecem aqui, porque eu consegui mesmo. A ironia era cruel e perfeita. Minha avó sempre soube que eu seria bem-sucedida, mas eles só conseguiram enxergar isso quando virou manchete de jornal. Por um momento, considerei seriamente abrir aquele portão. Não para abraçá-los ou perdoá-los, mas para jogar na cara deles cada detalhe sórdido do meu sucesso. Queria mostrar o contrato de venda página por página, explicar como minha loucura havia se tornado uma empresa avaliada em R$500 milhão. Queria detalhar os termos que me davam controle acionário total, as cláusulas de confidencialidade que me protegiam, o valor já convertido e depositado na minha conta. Queria que eles soubessem que eu não precisava mais trabalhar um único dia na vida se não quisesse. Que eu poderia comprar a casa de cada um deles 3 vezes sem nem sentir no orçamento. Queria ver a cara deles quando descobrissem que grandes empresas internacionais estavam me cortejando para novos projetos, que eu estava recebendo convites para palestrar em universidades que eles nem sonhavam em pisar. A tentação de esfregar meu sucesso na cara deles era quase irresistível, principalmente depois de descobrir sobre a herança da minha avó. Seria uma vingança doce e merecida mostrar como eles haviam subestimado completamente meu potencial. Mas então parei e respirei fundo. Fazer isso seria rebaixar meu triunfo ao nível deles. Seria transformar minha vitória numa exibição para pessoas que nunca mereceram nem meu fracasso, nem meu sucesso. Eles queriam ser parte da minha história agora, mas não estiveram lá quando a história estava sendo escrita. Não acordaram comigo às 4 da manhã quando eu debugava código. Não dividiram comigo a ansiedade das apresentações para investidores. Não me consolaram quando eu achei que ia falir no 2º ano. Não comemoraram comigo quando consegui meu primeiro cliente, meu primeiro funcionário, minha primeira grande venda. Por que eles mereceriam compartilhar esse momento final? Meu sucesso não foi construído para eles, foi construído apesar deles. E agora eu tinha a oportunidade de fazer algo que eles nunca me deram. Escolher. Escolher quem fazia parte da minha vida, quem merecia meu tempo, quem tinha direito à minha energia. Pela primeira vez em 20 anos, eu tinha o poder de decidir quem ficava e quem saía. E essa sensação era mais valiosa do que qualquer quantia no meu extrato bancário. Minha mãe começou a chorar de verdade. Ou pelo menos parecia real dessa vez. As lágrimas desciam pelo rosto dela, borrando a maquiagem que havia caprichado para essa visita especial. Você vai mesmo virar as costas para sua família? Ela perguntou entre soluços. Depois de tudo que passamos juntos? Tudo que passamos. Juntos? Que memórias compartilhadas eram essas que eu não me lembrava? Os aniversários que ela perdeu? Os natais solitários? As conquistas que ela diminuiu? Ou ela estava se referindo àquela vez que me levou no médico quando eu tinha 10 anos, como se uma obrigação parental básica fosse um favor que ela havia me feito? Meu pai se aproximou dela e colocou a mão no ombro, numa demonstração pública de união que eu raramente via em casa. Sua mãe está certa, ele disse. Não importa o que aconteceu no passado. Família é para sempre. Para sempre. Para sempre. Como se para sempre não tivesse começado quando eu nasci. Como se eles pudessem simplesmente aparecer no meio da história e reivindicar o final feliz. Meus irmãos balançavam a cabeça concordando, como se fossem um coro grego comentando. Uma tragédia. Respondi pela câmera, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. Vocês viraram as costas para mim quando eu mais precisei. Quando eu estava construindo tudo isso que vocês querem compartilhar agora. Agora eu só estou virando a chave. A metáfora não foi planejada, mas ficou perfeita.
Eu estava literalmente girando a chave da minha vida nova, trancando do lado de fora as pessoas que me trancaram por tanto tempo. Isso não é como uma família deveria funcionar, meu irmão mais novo gritou, com uma indignação que beirava o cômico. Como uma família deveria funcionar. Ele havia se tornado especialista em dinâmicas familiares da noite para o dia? Uma família de verdade teria estado comigo quando eu precisava, continuei. Uma família de verdade teria acreditado nos meus sonhos. Uma família de verdade não teria me excluído da herança da vovó. Cada palavra era uma facada certeira, e eu podia ver nos rostos deles que sabiam que eu estava certa. A verdade às vezes dói mais do que qualquer mentira, e eles estavam sentindo na pele o peso de 2 décadas de negligência emocional. Não havia argumento que pudessem usar contra fatos tão óbvios. A situação escalou rapidamente quando meu irmão mais velho perdeu completamente o controle. Vendo que as táticas emocionais não estavam funcionando, ele decidiu partir para o desespero físico. Começou a andar ao redor do portão, procurando pontos mais baixos no muro, testando a resistência das grades. Se ela não vai abrir, eu vou entrar assim mesmo, ele murmurou. Mais para si mesmo do que para os outros. Mas eu escutei através do sistema de som. Minha cunhada tentou segurá-lo. Calma, isso é invasão de propriedade. Mas ele estava além da razão, movido por uma mistura tóxica de orgulho ferido e ganância frustrada. Ele chegou até uma seção do muro onde havia umas plantas ornamentais que davam apoio para os pés, e realmente tentou escalar. Por um momento surreal, assisti meu próprio irmão, um homem de 42 anos, vestido de social, tentando pular o muro da minha casa como um ladrão. A ironia não poderia ser mais perfeita. Ele estava literalmente tentando invadir a vida que eu havia construído sem ele. O segurança, que ainda estava observando a situação à distância, imediatamente correu para intervir. Senhor, o senhor precisa parar imediatamente ou vou ter que chamar a polícia. O constrangimento da família foi total. Minha mãe gritou, filho, desce daí! Que vergonha! Meu pai tentou puxá-lo pela perna, e meu irmão mais novo ficou olhando para os lados, claramente querendo desaparecer dali. O segurança foi firme, mas profissional. Senhor, vou dar 3 segundos para o senhor descer voluntariamente. Meu irmão, percebendo finalmente a dimensão do que estava fazendo, desceu lentamente, com a roupa amarrotada e a dignidade completamente destroçada. Sua camisa social estava suja de terra, e ele tinha um arranhão no braço. Desculpa, ele murmurou para o segurança. Eu só queria conversar com minha irmã. O segurança não se impressionou. Senhor, tentativa de invasão não é forma de conversar com ninguém. Vou ter que fazer um relatório sobre isso. Eu me dirigi ao interfone e disse alto o suficiente para todos ouvirem. Obrigada pela segurança eficiente. É exatamente por esse tipo de situação que pago por esse serviço. Queria que ficasse claro que eu não estava apenas protegida por muros e câmeras, mas por pessoas que levavam minha segurança a sério. Pessoas que eu nem conhecia pessoalmente estavam me tratando com mais respeito do que minha própria família. O interfone tocou novamente, e por um momento pensei que fosse mais uma tentativa desesperada deles. Mas era da portaria principal, do condomínio. Dona, tem um carro preto aqui embaixo. Dizem que são da imprensa. Alguém vazou informação sobre a venda da sua empresa. Eles querem falar com a senhora. Meu sangue gelou. Imprensa? Como eles descobriram meu endereço? Olhei pelas câmeras e vi minha cunhada ainda mexendo no celular, agora meio escondida atrás do carro dela. Ampliei a imagem na tela e consegui ver que ela estava digitando algo. Uma suspeita terrível começou a crescer na minha cabeça. Que tipo de carro? Perguntei para a portaria. Um sedã preto com uma equipe de TV, senhora. Eles disseram que vão fazer uma matéria sobre jovens empreendedores milionários do Brasil. Uma equipe de TV, no meu condomínio, no dia em que minha família resolveu aparecer. A coincidência era suspeita demais. Voltei para as câmeras externas e flagrei minha cunhada claramente falando ao telefone, gesticulando em direção à minha casa. Consegui ler os lábios dela dizendo alguma
Coisas sobre a casa da nova milionária da tecnologia brasileira. Minha própria cunhada estava vendendo minha privacidade para a imprensa. Não bastava querer se aproveitar do meu sucesso. Ela estava literalmente lucrando com ele. A traição era tão óbvia e patética que cheguei a sentir pena dela por alguns segundos. Ela devia estar desesperada para impressionar as amigas ou ganhar uns trocados vendendo informações sobre mim. Mas a pena durou pouco e foi rapidamente substituída por uma raiva fria e calculada. Eles não queriam apenas se associar ao meu sucesso, queriam transformá-lo em um espetáculo público. Queriam ser os parentes da garota prodígio nas entrevistas, contar como sempre acreditaram no potencial dela. Minha cunhada provavelmente já estava fantasiando sobre aparecer na reportagem, falando sobre como a família estava muito orgulhosa e como eles sempre apoiaram minha jornada empreendedora. A audácia era impressionante. Em menos de 3 horas na minha porta, eles já haviam tentado manipulação emocional, invasão de propriedade e agora venda de informações privadas para a mídia. Era como se estivessem determinados a provar, de todas as formas possíveis, que eu havia tomado a decisão certa ao me afastar deles. A cada movimento deles, minha convicção de que não os queria na minha vida se tornava mais sólida. A realização de que eles não queriam me ver, mas sim se associar à minha imagem pública, foi como levar um soco no estômago. Não era sobre reconciliação, perdão ou amor familiar atrasado. Era sobre marketing pessoal. Eles queriam ser conhecidos como a família da bilionária do app, aparecer em fotos nos jornais, dar entrevistas sobre como me apoiaram desde o início. Minha cunhada já devia estar planejando como ia postar no Instagram sobre ser cunhada de uma empreendedora de sucesso. Meus irmãos provavelmente já estavam imaginando como usar minha fama para alavancar seus próprios negócios. Meus pais queriam a validação social de ter criado uma filha bem-sucedida, mesmo tendo feito de tudo para me desencorajar. Eles não queriam minha presença, queriam minha plataforma. Não queriam meu carinho, queriam minha credibilidade. Era uma invasão em camadas, primeiro da minha privacidade física, depois da minha paz emocional e agora da minha imagem pública. Cada passo que davam mostrava com mais clareza que eu nunca fui uma pessoa para eles. Sempre fui uma oportunidade esperando para ser explorada. A equipe de TV já havia chegado e estava estacionando do lado de fora do condomínio. Da minha janela, conseguia ver o movimento na portaria. Os seguranças estavam explicando que não podiam entrar sem autorização, mas os repórteres claramente não iam desistir fácil. Meu telefone começou a tocar. Números desconhecidos. Provavelmente jornalistas tentando conseguir uma declaração. Minha privacidade, que eu havia protegido cuidadosamente durante todo o processo de venda, estava sendo destroçada pela própria família, que agora fingia se importar comigo. Em menos de um dia, eu havia passado de empreendedora bem-sucedida, mantendo discrição para história do momento da mídia brasileira. E tudo porque minha cunhada achou que seria uma boa ideia monetizar minha vida pessoal. O mais revoltante era que, no final das contas, ela estava conseguindo exatamente o que queria. Atenção, relevância, a chance de estar no centro de uma história interessante. Não importava se isso me prejudicava ou invadia minha privacidade. Desde que ela pudesse ser parte do show, tudo era válido. Era um nível de egoísmo que eu não imaginava que existisse, mesmo conhecendo minha família. Decidi que já havia escutado e visto o suficiente. Abri o microfone da câmera de segurança pela última vez e respirei fundo antes de falar. Minha voz saiu calma, controlada, com uma firmeza que eu não sabia que possuía. Vocês têm 5 minutos para sumir daqui. E não é só a polícia que eu vou chamar. É meu advogado também. E dessa vez, vocês vão ouvir meu nome na justiça. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. Não era hesitação ou surpresa. Era medo. Medo real de alguém que finalmente entendeu que não estava lidando mais com a menina insegura que eles podiam manipular. Eles sabiam que eu tinha recursos agora, que eu podia contratar os melhores advogados do país se quisesse.
que eu podia processar por invasão de privacidade, difamação ou qualquer outra coisa que meus advogados conseguissem encontrar. Vocês venderam minha privacidade para a imprensa, continuei. Violaram minha propriedade e passaram décadas me tratando como lixo. Agora querem os benefícios de ser minha família? Não é assim que funciona. Minha cunhada ficou visivelmente pálida. Ela sabia que eu havia descoberto sobre o telefonema para os jornalistas. Meu irmão, que tentou escalar o muro, estava olhando para o chão, provavelmente calculando as implicações legais da tentativa de invasão. 5 minutos, repeti, e desliguei o interfone. Não ia mais escutar súplicas, desculpas ou tentativas de manipulação. O tempo das palavras havia acabado. Agora era tempo de ação, e eles sabiam disso. Peguei meu telefone e realmente liguei para meu advogado. Não era blefe. Expliquei rapidamente a situação. Família estrangeira aparecendo sem convite, tentativa de invasão, vazamento de informações pessoais para a mídia. Ele me assegurou que eu tinha base legal para várias ações se quisesse levar adiante. Por enquanto, bastava a ameaça, mas era bom saber que eu tinha opções reais. Voltei para a janela e vi que eles estavam realmente se movimentando para sair. Não rapidamente, mas se movimentando. Meu pai estava fazendo gestos para que todos entrassem nos carros. Minha mãe secava as lágrimas e tentava arrumar a maquiagem borrada. Meus irmãos caminhavam cabisbaixos em direção aos seus carros. Era uma retirada patética, mas era uma retirada. Depois de quase 4 horas na minha porta, eles finalmente haviam entendido que não tinham poder sobre mim. Que eu não era mais a filha rejeitada implorando por aceitação. Eu era uma mulher adulta, bem-sucedida, com recursos e determinação para proteger minha paz. Eles hesitaram por alguns minutos, conversando entre si em vozes baixas que as câmeras não conseguiam captar completamente. Vi meu pai checando o relógio várias vezes, minha mãe olhando alternadamente para a casa e para os carros, meus irmãos claramente debatendo se deviam tentar uma última investida ou aceitar a derrota. Mas no final, a realidade falou mais alto. Eles sabiam que eu não estava blefando sobre os advogados, sabiam que a tentativa de invasão havia sido flagrada pelas câmeras de segurança, sabiam que o vazamento para a imprensa podia ter consequências legais sérias. Um por um, começaram a caminhar lentamente em direção aos carros. Meu irmão mais novo foi o primeiro a desistir completamente, entrando no carro sem olhar para trás. Minha cunhada evitava as câmeras, claramente envergonhada por ter sido pega vendendo informações. Meu irmão mais velho ainda tinha sujeira. Na camisa da tentativa de escalada, uma lembrança física da humilhação que ele havia passado. Era patético e triste ao mesmo tempo. Ver adultos formados agindo como crianças birrensas que não conseguiram o brinquedo que queriam. Minha mãe foi a última a se mover em direção ao carro. Ela parou no meio do caminho e se virou para olhar uma última vez para a casa. Para mim. Mesmo através das câmeras, consegui ver que ela estava realmente chorando agora. Não eram as lágrimas calculadas de antes, mas algo mais genuíno, mais desesperado. Ela levantou a mão numa espécie de aceno triste, como se estivesse se despedindo para sempre. Talvez ela finalmente tivesse entendido a magnitude do que haviam perdido, não apenas hoje, mas ao longo de todos esses anos. Ela disse alguma coisa, baixinho, que as câmeras quase não captaram, mas consegui ler seus lábios. Você virou tudo o que eu sempre sonhei. Era uma admissão estranha e atrasada. Respondi, sabendo que ela podia me ouvir através do interfone. Você só sonhou com o que eu podia te dar, nunca com quem eu era. Foram as últimas palavras que trocamos. Ela ficou parada por mais alguns segundos, como se estivesse gravando a imagem da casa na memória. Depois entrou no carro do meu pai. O som dos motores ligando ecoou pelo condomínio, e lentamente eles foram embora. O portão se fechou automaticamente depois que o último carro passou, e o som metálico da tranca ecoou como um ponto final definitivo. Olhei para o relógio, na parede da sala. 17h41.
Mais de 7 horas desde que eles haviam aparecido. 7 horas que pareceram uma vida inteira, onde 2 décadas de mágoa, rejeição e finalmente libertação se condensaram numa tarde. O silêncio que se seguiu foi diferente de qualquer silêncio que eu já havia experimentado. Não era o silêncio vazio dos domingos sozinhos, nem o silêncio ansioso das noites de trabalho intenso. Era um silêncio cheio, completo, carregado de possibilidades. Pela primeira vez em 20 anos, eu havia conseguido fechar uma porta, literalmente e simbolicamente, para pessoas que me machucavam. Não tinha cedido à culpa, à manipulação emocional ou às expectativas sociais sobre o que significa ser família. Tinha escolhido minha paz mental sobre a conveniência deles. Caminhei até a varanda que dava para a piscina e me sentei numa das cadeiras de alumínio. O som da água batendo no sistema de filtragem era hipnotizante e calmante. Era o som da minha vida nova, da minha casa que ninguém podia invadir sem minha permissão. Não havia notificações urgentes no celular, nenhum grito do lado de fora, nenhuma pressão para tomar uma decisão que não fosse minha. Só eu, o som suave da piscina e a certeza estranha e maravilhosa de que hoje, pela primeira vez em 2 décadas, eu havia trancado uma porta para pessoas que me machucavam e aberto outra completamente nova para mim mesma. A equipe de TV ainda estava lá embaixo, mas isso era problema para outro dia. Meu advogado cuidaria da questão da privacidade violada. Hoje havia sido sobre algo maior que dinheiro ou sucesso profissional. Havia sido sobre descobrir que eu podia dizer não para pessoas que me queriam mal, mesmo quando essas pessoas compartilhavam meu sangue. Que eu podia escolher quem merecia meu tempo, minha energia, minha felicidade. O sol estava começando a se pôr atrás das árvores do condomínio, pintando tudo com tons dourados e alaranjados. Era bonito e pacífico, e pela primeira vez desde que me mudei para cá, eu me senti realmente em casa. Em casa comigo mesma, com minhas escolhas, com minha vida construída pedra por pedra, sozinha mas nunca mais solitária.